Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima. Não é à toa que eu digo sempre aqui, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Bom, o café de hoje está lá em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Quero agradecer você que tem compartilhado nossos vídeos, nos ajuda bastante na evangelização, claro. Também curtindo os nossos vídeos, né, dando aquele gostei, também fazendo comentários, né? Eu destaquei aqui, eu louvo a Deus por alguns que durante um mês aí têm nos acompanhado, além, claro, né, aqueles que no WhatsApp eu envio, né, porque eu tenho aí uns 1.500 contatos que eu envio todo o Café com Deus, mais ou menos isso, né? Então, igual a Marilza Nunes, o Ronaldo DJ Pitbull, sempre interagindo, sempre agradecendo, fazendo comentários, né? E eu destaquei alguns aqui que bate o recorde, né? Eu louvo a Deus, toda vez faz comentário, agradece, faz pedido de oração. A Yolanda, minha prima, Yolanda Pinho, a Alcina Lúcia, são minhas primas lá de Vicente Carvalho, a pastora Rosaura Marques, que é lá do Carmo, mas é pastora ali no Vale da Ternura. São pessoas, a Luana, né, a Raquel, Luana sempre ligada, interagindo conosco, tá? Mas eu coloquei aqui que durante esse mês foram pessoas que comentaram no nosso Café com Deus. Valdelândia Melo, pastor Sebastião Carlos Valentim de Três Rios, o Canal de Bênçãos de São Paulo, a Gilsânia Monteiro Diniz, de Nova Friburgo, a Regina Pereira de Oliveira, a Rosa Andréia, a Camila, né, esposa do Reinaldo, lá de Copacabana, Rio de Janeiro, Cida Alves, José Augusto, a Elisângela Aparecida, Maria Helena de Souza Ferreira, o Paulo César dos Santos, o Nilcélio Carvalho Sá, meu primo lá de Três Rios, o canal católico que chama Silêncio e Oração com Jesus, a Ângela, que tem até @Linda Oliveira, a Yumishira, e também o Marcelo Assis e Vladimir Alves. Esses estiveram, né, interagindo conosco, fazendo comentário, né? Gente, acho que falei Rosa Andréia, né? Gente que está sempre ligado no nosso canal, como é lindo, João Rosa Vieira, meu tio, sempre fazendo comentários, sempre assistindo. Lembrei aqui também a nossa irmã Helenice, ela não tem acesso, né, à rede social para fazer comentário, mas a filha Fernanda Zamboni sempre fala e ela sempre assiste até na televisão. Isso é lindo, gente. Tem gente assim que assiste a gente aí direto. Muito obrigado. Que Deus abençoe e recompense a sua vida. Saudade. Esse mês não vi comentário, mas sempre nos acompanhou. Até vou orar por ela hoje também. Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, tá? Sempre pedindo oração pelos seus filhos, pela sua família, seus filhos e netos, né? Então, são pessoas que, gente, né, quando a gente não grava, cobra da gente, né?
Deus seja louvado, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. O que é o café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Eu sei que tem muita gente que recebe, eu conheço, recebe café com Deus, não comenta às vezes, né? Tem outros que não tem muito tempo para fazer comentário, claro, né? A gente entende isso. Que Deus abençoe. Eu sei que você está ligado conosco. Deus abençoe sua vida, amém? Vamos lá. Café com Deus de hoje, como eu disse, está lá em Filipenses 1, verso 6, está escrito assim. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, ó, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Impressionante, eu faço essa oração sempre por pessoas que eu amo. Eu oro há muitos e muitos anos e sempre insistindo, falando com Deus em oração, eu sempre falo, eu cito esse versículo, principalmente, né, para os meus filhos. Aquele que completou a boa obra, aquele que começou, perdão, a boa obra, há de completar até o dia de Cristo, até o dia que Jesus voltar, né, para levar a sua igreja. Então, eu aprendo aqui algumas lições. O que eu aprendo? Eu aprendo que há quem começa algo, irmãos, e não termina. Você conhece pessoas assim, né? Tem gente que começa uma coisa linda, você fala, meu Deus, que projeto maravilhoso, daqui a pouco a pessoa para. Daqui a pouco começa outra coisa de novo, para. Começa outra coisa de novo, para. Tem gente que até nos afazeres da casa, né? Eu vou começar a arrumar esse armário, e começa, para. Eu acho que isso a maioria das pessoas são assim. Eu acho que a maioria das pessoas são assim. Tende a começar algo e não terminar. Eu, né, há muitos anos atrás, eu fico lembrando aqui, vem na memória, né? Talvez na minha adolescência, eu tenha começado muita coisa que não terminei. Eu me lembro, eu fiz muitas coisas na minha vida. Eu já criei galo, já criei codorna, já criei coelho, né? Eu parei, desisti. Mas depois chegou um certo ponto da minha vida que eu tomei uma decisão. Depois de convertido, claro, na adolescência eu não era convertido, mas depois de convertido eu tomei uma decisão. Eu passei a repensar muito algo para começar. Porque eu pensava, não, eu tenho que pegar algo, quando eu começar, eu tenho que terminar. Eu tenho que ir até quando eu não posso mais. Eu só paro se eu tiver impedimento que não compete mais a mim. E assim comecei a desenvolver na minha vida, graças a Deus por isso. Não é fácil? Não é fácil. Não. Às vezes você começa algo que você quer continuar e não pode. Isso já aconteceu, né? Mas não dependeu de mim. Mas graças a Deus eu aprendi a pensar muito para começar, mas aquilo que eu pego para fazer, eu quero levar até o fim. Me converti há 40 anos atrás. Eu já vi no decorrer da minha carreira, na minha carreira da fé, pessoas desistirem pelo caminho, outros se desviarem, né? Eu nunca desisti, nunca desviei, graças a Deus. Não que eu não tenha pecado, irmão. No decorrer dessa caminhada, claro que pequei. E muito, a gente peca constantemente, né? Mas não desisti.
40 anos, falei, não desisti. Casei há 37, indo para 38 anos atrás. Vou fazer agora em julho, 38 anos de casado. Não desisti. Vou levando meu casamento e vou até a morte ou até a volta de Jesus. Até que a morte separe. Nunca separei. Tem gente que às vezes separa, volta, né? Fica um ano separado. Nunca. Eu, quando comecei algumas coisas que parei, eu me lembro que, por exemplo, futebol. Eu amava futebol. E tudo que eu pego para fazer, eu me dedico o máximo para mim ser o melhor naquilo. Eu joguei bola. Quem me conheceu eu parei muito cedo, estourei o joelho com 15 anos de idade, mas a vontade era tanta. Eu morei no Rio de Janeiro um período, joguei futebol de praia, quando tinha 12, 13 anos de idade. Eu fui estudar no colégio militar e tal. Quando meus pais se separaram, e eu falei, eu vou ficar bom de bola. E eu me esforcei tanto e eu voltei de lá bom de bola. Eu joguei na Light, nós fomos campeão, jogava com a camisa 10, aquele tempo, para você colocar a camisa 10 nas costas, porque o famoso era o Pelé, era Zico, Rivelino, né? Naquela época, os cracaços que existiam. Então, a camisa 10 era disputada. Eu joguei, eu me lembro disso, com a camisa 10 na Light. No Senai, joguei com a camisa 10, joguei bola. Nós fomos campeão pelo Senai. Eu joguei no Mirim do Vila Nova, camisa 10, até, né, daquele tempo de chuteira de prego, né, que eles deixavam a ponta de prego, me rasgaram do lado com prego. Isso eu devia ter 14 anos de idade, para você ter uma ideia. De lá eu falei, eu vou para o Operário, que era o melhor time na época aqui da cidade. E fui do Mirim, do Operário, perdão, do Vila Nova, fui para o Mirim do Operário, depois fui elevado a juvenil do Operário, fui com a camisa 10. Eu me lembro que era o Chaleco jogou no Fluminense, para você ter uma ideia. Chaleco era o 10, eu entrei na vaga dele porque ele foi para o titular, muito novo, e talvez tinha 17 anos de idade. E eu tinha 14 para 15, né? Joguei um ano no Operário, mais ou menos. Foi quando eu estourei meu joelho, em um treino até. Eu tentei voltar, não consegui, tinha que operar o joelho, eu não quis operar, não tinha condição também, tinha medo naquele tempo, né? Medo. E parei de jogar bola. Parei mesmo, porque não dava mais. Por mais que tentasse voltar a campo, não tinha mais jeito. Parei. Eu joguei com o Adilson jogou profissional, eu meti muita bola para o Adilson meter muito gol. E, gente, que são gente da nossa terra, quem conheceu o que eu estou falando aqui, o Adilson da Light, né? Gente, tudo que eu peguei, eu passei a pegar, depois de um tempo, eu dediquei a minha vida àquilo. Peguei o Café com Deus, eu me lembro quando eu peguei um amigo meu, pastor, gente, gosto muito, pastor, aí tem hora que dá um branco aqui, Val, vou lembrar lá de Friburgo, foi pastor em Juiz de Fora. Esses dias até falamos por telefone, tem hora que dá um branco, não repara não. Ele falou, pastor, você quando começou, cara, eu falei, quero ver até onde esse cara vai. Eu achei que você ia parar. Mas você foi a 100, depois a 200, 300, falei, rapaz, o cara vai longe mesmo. E eu, como eu disse, eu estou chegando a 1000 cafés com Deus. É o meu alvo. Não sei o que Deus vai fazer depois, o que Ele vai determinar, né? Mas penso muito antes de começar algo para não começar e terminar e parar. Assim como a decisão que eu tomei para ser cristão foi para valer. Eu me lembro,
Eu tinha amigos que perdi depois, orei por muitos e muitos anos, converteu depois de 30 anos depois, mas era meu amigão mesmo. Falou, rapaz, você não fica um mês, depois passou um mês, você não fica 2, depois passou 2, você não fica 3, é assim ia. Você não fica 6, você não fica um ano, passou um ano, tá entendendo? Cheguei a 40 anos. Gente, eu louvo a Deus, claro que já aconteceu por não ter condição de continuar diferente. Mas eu não sou melhor do que ninguém, mas existem pessoas assim, né, que começam uma coisa, ele quer levar até o fim. E graças a Deus por isso, porque os grandes inventos, né, até Thomas Edison, né, que descobriu a luz elétrica, a lâmpada elétrica, ele teve mais de 50 mil testes. Quer dizer, o cara é muito perseverante para chegar a algo. E conseguiu descobrir que foi uma revolução, né? Então, o que eu digo com isso? Graças a Deus que o nosso Deus é aquele que começa e termina. Ele não desiste. E para ele não é igual para mim, porque tem coisa que eu tenho limitação. Eu quero continuar, mas não posso, né? Não posso. Porque não tenho condição, poder ou não, posse para aquilo, mas Deus tem. E o lindo disso é que Deus não desiste de ninguém, Ele não desiste de você. Aquele que começou a boa obra, Ele vai levar até o fim, Ele vai. Por isso que eu digo, o amor de Deus, muita gente não compreende isso, que você é amado por Deus, independente de quem você é, do que você faz. Porque tem gente que pensa assim, não, o pastor é mais amado porque ele vive uma vida para Deus, dedicado para Deus, irmãos. Deus ama o traficante, eu falo isso aqui, e tem gente que até não entende, escandaliza, né? Deus ama o traficante igual ama a mim. Deus ama o viciado igual ama a mim. Deus ama até o homicida igual ama a mim. Mas, espera aí, pastor. Sim, porque o amor de Deus é sobre todos. Ele não desiste do traficante, não desiste do homicida, do ladrão, do corrupto, ele não desiste. Ele vai amar até o fim. A pessoa só não vai ser salva se ela não quiser. Porque eu não creio na predestinação, que Deus escolheu uns e rejeitou outros. Isso não existe. Não entra na cabeça da gente uma coisa dessa, né? Aí a pessoa, não, mas foi salvo porque foi escolhido. Aí você está jogando com a sorte, com quem diz, eu atiro flecha onde cair, era ali meu alvo. Não creio dessa maneira. Porque tem gente que fala, não, quem é escolhido, né, ele pode fazer o que for, que no final ele é salvo. Pelo amor de Deus, gente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não creio nisso. Eu creio que a predestinação de Deus é a presciência. Deus já sabia quem vai ser salvo. Deus sabe disso, por ser onisciente. Mas não que ele tenha escolhido. Eu escolho esse, não escolho aquele. Eu escolho Judas para me trair, para ir para o inferno. Judas fala, peraí, isso é injusto comigo, eu vou queimar no inferno, porque o senhor que me escolheu para ir para lá? Não. Então eu vejo que isso é decisão da pessoa, por isso que a gente tem livre-arbítrio. Entende? Deus ama a todos e não desiste de ninguém. Agora, se a pessoa não vai ser salva, por causa dela, da decisão dela mesma, que não quis se converter. É diferente. Mas Deus amou até o fim. Aquele que começa a boa obra, ele vai terminar. Ele vai completar. Amém? Então, Deus vai trabalhando em nós. Não desiste de ninguém. O amor dele, Jesus morreu na cruz, não é para justos, mas para todos. Para pecadores, todos são pecadores. A Bíblia diz, quem disser que não tem pecado, nisso já pecou. Pronto.
Falar que não tem pecado, acabou de pecar. Todos são pecadores. A Bíblia diz, e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós precisamos de Jesus. Eu falei isso aqui no último café com Deus. Recebe aí. Então, não desiste de orar por pessoas. Tem pessoas que eu orei 30 anos, demorou 30 anos para se converter. Esse amigo que eu te falei que eu perdi, ele no final se converteu 1 ano antes de partir. Ele se converteu. 1 semana antes dele morrer, ele me ligou, nós batemos um papão e tal. Então, ele firme na fé, eu conversando com ele sobre isso, né? Sobre a nossa conversão, sobre a caminhada na fé. Ele partiu naquela semana. Então, mas orei anos por ele. Eu lembro do Raimundo, um que tem uma tatuagem na testa, ele passava por mim, o cara era muito louco, o cara fumava, cheirava, aplicava, tomava tudo que você pode imaginar de droga. Mas eu olhava para ele e falava, Deus, me dá condição. A gente tinha medo até de chegar perto dele. Eu falava, me dá condição um dia de pregar para esse cara. Salva essa alma. Eu orei por muitos e muitos anos. E não é que um dia ele no hospital, de fraldão, sem andar, um amigo me chama para arrumar uma internação para ele. Eu fui lá visitar, orei por ele. Levamos ele para uma escola educativa, né? Que trata de dependentes químicos. Ele se converteu e hoje é pregador do Evangelho, um homem de Deus tremendo. Um testemunho na cidade, que o cara era muito conhecido, Raimundo. Andava todo de branco, né? Então, muito louco. Gente, Deus é tremendo. Não desiste dos seus sonhos, né? Tem gente que começa algo, eu digo, às vezes da natureza da pessoa, mas pode ser mudado isso, mas Deus não desiste de ninguém. Vai a Ele, insiste com Ele, amém? Ele ama, Ele quer salvar a todos Ele quer salvar. Ele me ama, Ele te ama, independente do que você faça ou deixe de fazer. Agora, a diferença é que eu que obedeço, provo o meu amor para com Deus. Quem obedece, prova o seu amor para com Deus. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Então, Deus te abençoe. Deus te dê graça, entendimento, para você compreender esse amor de Deus. De tudo que eu falei aqui, você entender o quanto Deus te ama e está interessado em te salvar, né? Falei no café passado, salvar de quê? Né? Ele está interessado. Ele aplica tudo que pode para te alcançar. Ele só não pode te obrigar e nem te robotizar, porque você foi criado por Deus com livre escolha, livre arbítrio. Então a decisão é sua. Amém? Não desista dos seus sonhos, não desista de nada. Persista, insista. Deus é fiel para fazer muito mais, além do que pensamos ou pedimos. Então, tem gente que não alcança porque não crê. Ah, pastor, eu queria ter essa fé. A fé, ela é desenvolvida. Deus deu uma porção de fé para cada um. Você pode fazer crescer a sua fé. E não importa. Se você tiver a fé como um grão de mostarda, eu já vi o grão de mostarda lá do Oriente, eu já tive, ficou perdido em algum lugar aí, mas num durexzinho, ele é menor do que um grão de arroz, e torna um arbusto enorme. É isso que Deus está dizendo, se você aplicar a sua fé, mesmo que seja pequenina, mas aplica ela, a sua esperança em Deus, você vai alcançar coisas grandes. Mas aprenda lições que eu tenho dado aqui. Ontem eu preguei lá no Sítio Branco, né? Preguei no Sítio Branco sobre isso, falando sobre o que você precisa
lançar sua fé, acreditar, né? Porque Deus é tremendo, irmãos. Nós precisamos tomar posse disso. Nosso Deus quer nos abençoar. Você precisa acreditar que pode acontecer, né? Você precisa olhar para Deus e não olhar para os seus problemas. Para de olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus vai te testar, vai te provar antes. Então, até para ser abençoado financeiramente, eu digo, abençoe alguém de alguma maneira. Comece a abençoar, compartilhar, e Deus vai te dando mais e mais. Muitas vezes nós não alcançamos muitas coisas porque somos egoístas. Muita coisa podia melhorar na nossa vida se nós deixássemos de ser egoístas, compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. O menino lá dos 5 pães e 2 peixinhos, ele doou o seu lanche. Jesus não multiplicou para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mais de 20.000 pessoas comeram. Ainda sobrou cestos. Meu Deus, 12 cestos sobraram. Pare e pensa num troço desse. Deus, ele só quer que você compartilhe, aprenda a compartilhar. Isso é em tudo na sua vida, em todas as áreas. Sentimental, emocional, psicológica, saúde, tudo. Com a sua saúde, abençoe alguém. Ah, mas eu estou doente. Faça com o pouco que você tem. Deus vai multiplicar, Deus vai te dar saúde. Desenvolva projetos para glória do nome do Senhor. Glorifique a Deus. Pense em tudo que você fizer, como Deus vai ser glorificado. Tem gente que quer ter dinheiro para quê? Para me viver passeando, viver na praia, está pensando em si, egoísmo. Agora você pensa assim, eu queria mandar dinheiro para a África, para matar a fome de muita gente lá. Eu queria abençoar pessoas, igrejas, pagar um aluguel de uma igreja, abençoar ministérios de missionários, pastores. Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar. Não tem como você não prosperar. Amém? Porque você está pensando no próximo. Você está pensando nas pessoas. Mas, não, quando eu ganhar, eu vou fazer. Não vai fazer, se você não faz agora. Eu ajudaria o hospital da minha cidade se eu tivesse dinheiro. Você ajuda em alguma coisa agora? Faz alguma campanha, compartilha alguma... Não, então você não vai ajudar. Quando você tiver, você vai esquecer, porque não está em você. A gente começa a exercitar agora. Recebe aí. Pai, muito obrigado em nome de Jesus por todas as vidas que nos acompanham no Café com Deus. Como nós já falamos aqui, são inúmeras. Muito obrigado, abençoa, dá graça. Deus, em nome de Jesus, vai operando milagre nessas vidas, trazendo entendimento, trazendo conhecimento, amor pela tua causa. Deus, aprendizado em todas as áreas. Teu Espírito está trabalhando para essas pessoas melhorarem, para eu melhorar. Às vezes eu quero mudar os outros ao meu redor, eu tenho aprendido isso, quem tem que mudar sou eu. Porque quando eu mudar, o Senhor vai fazer o milagre também de mudar o ambiente e outras pessoas. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo aí e vamos compartilhar.